A próxima força que a gente vai estudar é a força elástica, conhecida também como lei de Hooke. Esse Hooke é o Robert Hooke. Eu acho que eu devo ter falado superficialmente lá quando eu estava contando para vocês um pouquinho sobre a vida do Newton. E esse Robert Hooke foi um dos maiores inimigos de Newton. E no nosso livro, na página 103, tem um pouquinho lá da história do Robert Hooke. Ele fez muita coisa, certo? Entre elas, né, a lei que a gente vai estudar agora. E aí quem tiver curiosidade, dá uma lida lá que vocês vão achar interessante. Bom, o que a gente está interessado agora? Descobrir a força feita por uma mola sobre um objeto. Para a gente entender isso, pensa nessa situação que eu desenhei aí. Ó. Um bloquinho preso numa mola e preso numa parede, por exemplo. E esse bloquinho está no chão. Imagina que você pega esse bloquinho e puxa ele para cá. Ó. A gente sabe que se eu puxar ele para cá, a mola vai fazer uma força contrária. A mola vai atrapalhar eu puxar ele. Então, por mais que eu puxe ele para a direita aqui, né, por mais que eu venha puxando ele, a mola vai tentar não deixar eu puxar, ela vai segurar ele. É isso que a gente entende por elástico, né? E se eu inverter? Se eu pegar esse bloco aqui agora e começar a apertar ele contra a mola? Ó, eu sei também que a mola vai começar a apertar contra. Então a mola é sempre contrária. Se eu puxo o bloco, ela puxa ele para o lado oposto. Se eu empurro o bloco, ela empurra ele para o lado oposto. Então uma mola é sempre contrária ao deslocamento do objeto. Ela sempre vai fazer uma força que é contrária. Se eu empurro o objeto, ela empurra o contrário. Se eu puxo ele, ela puxa para o contrário. Então a mola sempre faz isso. E como que a gente pode calcular essa força? E aí foi o Robert Hooke que descobriu um jeito, uma fórmula, né, uma expressão matemática para eu calcular essa força. Ele percebeu que quanto mais eu puxasse esse bloco, mais forte a mola ficava. Quanto mais eu empurrasse o bloco, mais forte a mola ficava. Ou seja, essa força, ela depende do quanto eu estico a mola. Quanto mais eu esticar a mola, mais força ela vai fazer. Quanto mais eu comprimir a mola, mais força a mola vai fazer. Então ele percebeu que essa força de mola, ela vai com uma constante, que a gente vai chamar de K, vezes o X. O que é o X? O quanto eu puxei a mola. Suponha que nessa posição aqui, ó, é a posição X igual a zero. Que posição é essa? É a posição em que a mola não está nem comprimida, nem estendida. Você pegou a mola e encaixou ela aí na parede, no bloco, mas não puxou nem esticou. Ela está do jeito que ela está, sem ser apertada nem esticada. Aí eu venho e puxo o bloco para cá, para essa posição aqui. Essa posição é que eu estou chamando de X. Esse tanto que eu estiquei é esse X que aparece aqui na fórmula. Ah, mas se eu tivesse trazido o bloco para cá, da mesma distância, tudo bem, e aí ele vai aparecer aqui também. Certo? Só que agora, nesse caso aqui, a mola puxa para lá. Nesse caso de cá, a mola empurra para cá, empurra ao contrário. Então, como que eu calculo a força de uma mola? Eu vou ter que descobrir de qual foi a distância que a mola foi esticada ou comprimida e multiplicar por uma constante. Que constante que é essa? Essa constante é uma constante que a gente chama de constante elástica ou constante de mola, mas constante elástica é mais bonitinho. Essa constante ela depende de cada mola. Se a mola for uma mola muito dura, como por exemplo uma mola de amortecedor de trator, então essa constante vai ser muito alta. Se essa mola for muito molinha, como por exemplo as molas que você encontra em carrinho de controle remoto, ou naquele lugar que você põe a pilha, né? Onde você põe o lado positivo da pilha, sempre tem uma molinha ali. Aquela molinha é bem pequena, você aperta ela facinho. Aquilo é uma mola de constante elástica baixa. Então, quanto maior o K, mais dura é a mola, mais difícil é apertar ou esticar ela. Quanto menor é o K, quanto o valor de K for pequeno, quer dizer que é fácil apertar ou esticar essa mola, tá bom? Então, isso vai depender de mola para mola. Às vezes o problema vai te dar o valor de K e pedir para você calcular a força da mola. Às vezes ele vai te dar outras coisas e pedir para você calcular o valor de K, tá bom? Mas o importante é isso, que você vai calcular a força usando essa fórmula. Essa fórmula aqui é o que a gente conhece como lei de Hooke, tá certo? Então, às vezes, em algum problema, aparece com o nome de lei de Hooke, certo? Então, como que eu calculo a força de uma mola? Pego a constante da mola e multiplico pelo quanto ela foi esticada ou comprimida, certo? A mola não tem um valor de força fixa, depende do quanto você apertar ou esticar. Essa constante de mola ela tem unidade. Então, no sistema internacional,
E aí a gente vai precisar disso. Ó. Então, no sistema internacional, sempre que eu vou dar unidade, eu coloco entre colchetes. Né? O K, ele vale Newton por metro. Então, sempre que você calcular o valor de K, você vai colocar para mim Newton por metro. Tá? Força, obviamente, é medida em newtons, sempre, e isso aqui é uma distância, então é medido em metros no sistema internacional. Tá bom? Por isso que se você passar esse metro para o lado de lá, fica Newton sobre metro, que é a unidade do K. Então, no sistema internacional, o K tem unidade e vale Newton por metro. Outra coisa interessante, muitos problemas às vezes te dá gráfico. Gráfico também é bacana aqui, porque se você olhar para essa fórmula, ó, se eu tentar fazer um gráfico aqui de força por deslocamento, x em metros, força em newtons, olha só, é fácil ver que essa fórmula, né, F igual a Kx, ela me lembra aquela equação de primeiro grau, ó, AX mais B. Só que com esse B aqui sendo zero. Então, é como se não existisse esse aqui. Ó. E aí, ó, a gente lembra lá que o B é onde ele corta o eixo horizontal. Se o B, nesse caso aqui, é zero, como ele não existe, ele é zero. Então, quer dizer que ela passa pela origem. E, além disso, ó, isso aqui é igual a esse. Então, eu sei que se o K for positivo, isso aqui é uma reta crescente. Tá certo? Então, dá para a gente lembrar lá de uma equação de primeiro grau. Então, F igual a Kx é uma equação de primeiro grau. Então, isso aqui é um gráfico de uma função crescente passando pela origem, tá bom? A constante de mola nunca vai ser negativa, tá bom? Aqui também tem um negócio que a mola é sempre contrária à força que você faz. Essa fórmula que eu estou te dando, F igual a Kx, é o módulo da força, tá? Mas a gente tem que lembrar que a mola sempre faz uma força contrária. Aí, dependendo do problema, você vai saber analisar isso. Mas, às vezes, o problema te dá só o gráfico, certo? Suponha que ele tivesse te dado aqui, por exemplo, que essa força é 10 e que você estendeu ela aqui de 2 metros e te pedisse a constante de mola. Olha, fica fácil, ó. F é igual a Kx, então o F ali, ó, é 10, o K eu quero achar e o X é 2. Então esse 2 pode passar dividindo, ó. Então fica 10 sobre 2 igual a K. Então o K é igual a 5 newtons por metro, unidade de K. Então, às vezes, o problema te dá só um gráfico. Gráfico de força por posição, uma reta, você vai saber que isso aí é força elástica. E aí ele pode te perguntar o K, por exemplo. Às vezes pergunta outras coisas. Cada situação vai ser uma diferente, né? Tem que analisar cada problema. Ó, com essa ideia que eu acabei de dar sobre o gráfico, você já pode tentar fazer o exercício da página 104, o exercício 7, desculpa, não é 14 não. Exercício 7. Então ele vai te dar um gráfico, tipo esse aqui, e vai te pedir, aí depois esse gráfico é de uma determinada mola, aí vai falar que vai pendurar um bloco nessa mola e te fala a deformação. A deformação é o X. E ele vai perguntar qual é o peso do bloco. Você vai ter que fazer várias partes aí. Você vai ter que usar o gráfico para achar o K. Aí depois que você achar o K, ó, o cara pendurou o bloquinho lá e ele ficou em repouso. Sabendo o K, você consegue calcular a força elástica. E como ele está em repouso, o somatório das forças é zero. Aí você usa a primeira lei de Newton para achar o peso. Tá? Tenta fazer aí, ó, página 104, exercício 7, ele está na lista. Outro exercício que está na lista também é o 9, certo? O exercício 9 da página 104. Ele é mais teórico. Ele pergunta o seguinte: o que significa dizer que a constante elástica de uma mola é igual a 300 newtons por metro? K igual a 300 newtons por metro. Quer saber? O que significa dizer isso? Então, se eu pego uma mola, e aí você compra uma mola ali na loja, e nessa mola vem escrito 300 newtons por metro, o que significa dizer isso? Significa o seguinte, ó, que para você deformar essa mola de 1 metro, você precisa fazer uma força de 300 newtons. Então, o que significa constante elástica da mola? Significa qual é a força que você tem que fazer para deformar ela de 1 metro. Então, uma mola de 300 newton por metro precisa de uma força de 300 newtons para ela se deformar de 1 metro. Ah, e se ela fosse de 70 newton por metro? Eu preciso de 70 newtons para deformar essa mola de 1 metro. Tá bom? Esse é o significado.
E aí, com isso que a gente acabou de discutir, eu acho que você já é capaz de pegar e tentar fazer agora o exercício 10 e 11 da página 105, certo? Eles estão na lista também. Então, tentem fazer esses dois aí.